Chegamos com mais uma parte do nosso especial São Fidélis, Cidade Poema, festejando a sua festa, as suas comemorações. Estamos na Igreja Matriz de São Fidélis, esse portal de fé, essa obra lindíssima que tem duas curiosidades que os nossos leitores trouxeram pra gente. Vamos conhecer? Vamos. Aqui estamos no túnel, Pedro, o famoso túnel da Igreja Matriz, ou não? Pois é popularmente conhecido por túnel, né? Essa lenda que move as imaginações dos fidelenses desde que eles são estudantes, mas na verdade nós nunca tivemos um túnel que ligasse, por exemplo, a igreja até a beira do rio, ou então a igreja até o Morro do Cruzeiro. Essa é uma das versões da lenda do túnel que a gente tem também, mas na verdade nunca foi um túnel, por exemplo, utilizado para fuga. Essa construção, né, nós estamos no subsolo da Igreja Matriz, do atual Santuário de São Fidélis, mas esse subsolo era utilizado desde a construção da igreja como catacumbas. Aqui eram enterradas as pessoas ligadas à religião católica, né, principalmente os grandes proprietários e seus familiares, bem como os líderes religiosos, e nunca foi utilizada como um túnel para fuga, como a gente tem, né, dessa lenda. Era apenas mesmo uma catacumba, que tinha, né, um cemitério, então, subterrâneo, que tinha uma continuação externa, né? As pessoas eram enterradas em terrenos próximos da igreja, e depois que se foi criar a ideia de que é preciso enterrar distante da população por questões de saúde, isso é uma ideia muito moderna, muito recente. E então naquela época eram enterrados no subsolo da igreja e em terrenos próximos aqui. Entendi. Então aqui servia mesmo de um cemitério, né? Mas quem era enterrado nesse local? A gente teve, por exemplo, enterrado aqui os fundadores da cidade, Frei Ângelo de Luco, Frei Vitório de Cambiasca, e principalmente proprietários de terra e seus familiares. É muito interessante a gente notar, por exemplo, e aí está a origem da lenda. Antes da construção do santuário, os franciscanos, a aldeia de São Fidélis, né, utilizava a igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que funcionava onde hoje é o Colégio Estadual de São Fidélis. Ali do lado tem uma capela, lógico, não é o mesmo edifício, mas havia uma igreja construída naquela área. Tanto lá, nessa igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, quanto aqui, havia esse cemitério subterrâneo. E aí, por conta disso, com mais uma vez a tradição oral, que está na origem das lendas, surgiu a história de um túnel que ligasse a matriz ao estadual e que servisse de rota de fuga para os capuchinhos em momentos de fúria dos índios, né? Coisa que a gente não tem registro disso. Na verdade, era um cemitério subterrâneo. E é interessante a gente notar que, mesmo depois de mortos, as pessoas eram divididas por classe social. Exatamente. Né? As pessoas mais... os proprietários e seus familiares eram enterrados aqui, e lá na capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário eram os negros escravizados e os indígenas, né, aldeados, como era falado na época, batizados na religião católica. Então, mesmo depois da morte, as pessoas arranjaram um jeito de dividir as pessoas por classe social. Pois é. Muita história, mas não existe túnel, é uma lenda. É uma das lendas de São Fidélis. A gente só tem os cemitérios subterrâneos e com certeza, né, tem aí o pessoal que ouviu que existia um túnel ou ligando com o estadual ou ligando ainda com o Morro do Cruzeiro, mas isso é apenas uma lenda. Exatamente, mas aqui é um espaço cheio de história que realmente quando a gente entra, a gente desperta muita coisa dentro da gente, né? Com certeza, mas pensar que essas pedras, né, elas foram colocadas por mãos indígenas, por mãos negras escravizadas, de acordo com os desenhos dos nossos fundadores, Frei Ângelo e Frei Vitório, e que elas contam, né, mais de 2 séculos de história da nossa cidade. E sustentam a Igreja Matriz, que aí segue fazendo muita história no nosso município. Com certeza.